Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, abunde de forma grandiosa em nossos corações, nos fazendo crescer na graça e no conhecimento de Deus, no conhecimento de Cristo. Amados, hoje sexta-feira, chegamos aí ao último dia da nossa lição semanal. A lição desta semana, estamos falando sobre o amor de Deus, né? O amor de Deus para João, né? Como João ouviu de Jesus Cristo que era o amor, o que João ouviu sobre o amor, o que João vai falar sobre o amor, né? Ontem nas duas perguntas de ontem, na pergunta 9 e 10, Cristo deixou bem claro, né, que há uma diferença entre o amor de Deus e do mundo. O mundo não ama os que são de Deus, porque o mundo só ama os seus. Quem é de Deus não é do mundo, né? O mundo odeia os que são do amor de Deus. E no livro aqui do versículo 21, 14 e 21, o Senhor deixou bem claro que aqueles que amam realmente a Deus e vivem no amor de Deus, eles guardam os mandamentos de Deus, guardam a palavra de Deus, e o Senhor falou, o Senhor Jesus, que se manifestaria aqueles que amassem a Deus em retribuição, em justa retribuição ao seu amor, quando eles guardam a palavra de Deus, guardam os seus mandamentos. E na pergunta 11 de hoje, traz aqui o seguinte questionamento: que condição inegociável é exigida para que Deus seja o nosso Pai? Olha só, uma condição inegociável, uma condição sine qua non. Ou é isso ou não é. Vamos ver aí. João 8,42 diz assim: respondeu-lhe Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, vós me amaríeis, porque eu saí e vim de Deus. Olha só, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Preste atenção aqui na fala de Jesus Cristo, como ela é fantástica. Aqui ele está falando aqui de forma direta, de forma conclusiva e, acima de tudo, bem especificado cada detalhe. A primeira coisa que ele está falando contra os fariseus, está falando para os fariseus e contra eles. Por quê? Porque ele está dizendo claramente que eles não tinham amor no coração. E por causa disso, a grande prova é que eles não amavam a Cristo, estavam tentando matar Jesus. O próprio Jesus disse: vocês estão tentando me matar, né? E por isso eles não tinham amor por Cristo. E porque se eles não tinham amor por Cristo, que era o Filho unigênito de Deus, a pessoa a quem Deus mais amava e venerava nesse mundo, no universo, ele disse: olha, Deus não é o pai de vocês, não. Não, o pai de vocês pode ser outro, porque se Deus fosse o pai de vocês, ele tinha colocado dentro de vocês o seu amor. Vocês permitiram que outra pessoa colocasse outra coisa no coração de vocês, que não é o amor de Deus, mas o ódio de Satanás. Então, o pai de vocês é Satanás. Está implícito aqui nessa fala. O próprio Cristo vai dizer: o vosso pai é o diabo. Cristo vai dizer no mesmo contexto aqui, dizendo para religiosos, né? Então, veja que a condição inegociável, né, para que Deus seja o nosso Pai, é que nós amemos a Cristo. Na verdade, é que nós amemos. Porque quem ama o próximo, a quem vê, ama Jesus a quem não está vendo agora, ama a Deus a quem não vê também. Primeiro tem que amar, né? Mas nesse contexto aqui, Cristo está falando: vocês não me amam, porque era naquela situação ali específica que eles estavam tentando matar Jesus, né? Mas é o amor, aqui é o amor. Condição para que Deus seja o nosso Pai é que nós amemos. Se não houver amor no coração, pelas pessoas de Deus, pelas pessoas deste mundo,
pelas obras da criação das mãos de Deus. Se não houver amor por isso, pela verdade, pela palavra, por tudo o que vem de Deus que é bom. Tudo que vem de Deus é bom, né? Não tem nada que seja ruim. Mas tudo que vem de Deus, a justiça, a verdade, a luz, o certo, o verdadeiro, né? Tudo isso que vem de Deus. Agora, olhe só o que Cristo vai dizer agora. Ele diz assim, ó, porque eu saí de Deus e vim ao mundo. Porque eu saí e vim. Ele separa as duas coisas. Sair quer dizer sair de dentro de Deus. Vim quer dizer que está do lado dele. Então ele faz clara distinção. Primeiro ele nasce de Deus. Primeiro ele sai da pessoa de Deus. E depois ele é enviado. Então aquele que eu digo sempre lá no capítulo 12, né, capítulo 12 de João, quando ele fala, sair de Deus e vir ao mundo, ele faz essa clara distinção. Sair de Deus é sair de dentro de Deus, gerado de Deus, assim como uma mãe gera um filho e coloca para fora. Vim quer dizer enviar depois de nascido. Que coisa impressionante, né? Por que Cristo faz questão de repetir isso muitas vezes, né? Sair de Deus. Ele diz assim, ó, pois não vim de mim mesmo, eu não vim, olha só, ele não está dizendo que veio contra a sua vontade. Ele não está dizendo aqui que não veio no sentido de assim, olha, eu não vim por minha própria vontade, não. Ele está dizendo assim, ó, eu não vim porque eu desenhei meu próprio plano. Eu não vim porque eu vim sozinho, não. É isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo transmitir aqui que ele é 100% subordinado à vontade do Pai. E a fé que ele tinha em Deus era tão grande que ele se prontificava a guardar cada vírgula da palavra de Deus e ouvir cada palavra, cada frase que Deus dizia ao seu coração para que ele fizesse. Cada palavra que Deus dizia, Jesus ouvia em sua mente e retransmitia na íntegra com a máxima precisão. O Espírito de Deus inspirava Jesus e Jesus transmitia. Quem vai dizer isso é Ele. Quem vai dizer é Cristo. Quem vai dizer, eu não estou inventando nada, é Cristo quem diz. Ele abre a própria boca dele e diz lá em João 17:8, meu Pai, ó, ele sabe que eu saí de ti e as palavras que eu digo são as tuas palavras, não são minhas. João 12:49 e 50, ele vai dizer de forma mais clara ainda, meu Pai, eu dei a ele as palavras que tu me deste. E eles sabem, né, que eu saí de ti, lá no 17:8, né? Ele vai dizer, as palavras que eu dei a ele são as tuas palavras, nenhuma palavra falei de mim mesmo. Da forma como o Senhor tem me dito, eu tenho retransmitido na íntegra para ele. Nenhuma palavra que Cristo disse era dele mesmo. Então, isso daqui, essa informação é de uma clareza impressionante. Ele diz, olha, eu não vim de mim mesmo. Isso aqui que eu estou falando é da minha própria cabeça, não. Foi meu Pai que me enviou. O que eu estou falando aqui para vocês é Ele. Então, se vocês não estão me amando, vocês não estão amando Ele. Se vocês rejeitam o próprio Pai, Ele não é Pai de vocês. Como é que vocês odeiam o próprio Pai? Não é Pai de vocês. Vocês têm outro Pai. Condição sine qua non para sermos filhos de Deus, amá-lo. Amar. Né? Amar a Deus, amar a Jesus, amar ao ser humano, né? Continuando, vamos, amados, aqui para a pergunta 12. Que pai tem aqueles que não amam a palavra da verdade, o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Segundo o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Segundo Jesus Cristo, que pai tem aqueles que não amam a palavra da verdade? Vamos ver o que Cristo diz, quem é o pai daqueles que não amam. João 8,44 diz assim, vós tende por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Qual é o desejo do pai? Né? Ele vai dizer, ó, ele, Satanás, é homicida, desde o princípio. E nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio,
porque é mentiroso e pai da mentira. Ele não é só mentiroso, ele é o pai da mentira, ele é o inventor da mentira. Né? Ele vem mentindo desde lá de cima, desde o céu, que ele vem mentindo, né? Enganando os anjos, enganou um bocado de anjos, né? Mentindo para os anjos e condenou todos à morte. Então ele é o pai, a origem da mentira surgiu na boca dele, né? Porque Deus nunca mentiu, Jesus nunca mentiu, né? Isso é estranho para Deus. Não pode haver mentira, né, em Deus. Pois bem, Jesus falando aqui para os fariseus, que já haviam planejado a morte deles aqui no capítulo 8 aqui, eles já tinham tentado matar Cristo 2 ou 3 vezes já, aqui, no capítulo 8, né? E 3 ou 4 vezes, né? 3 ou 4 vezes. Que em cada festa que Cristo ia em Jerusalém, saía escondido, correndo lá, ficava não sei quanto tempo na Galileia ou nos desertos, né? Fugindo não, se escondendo por um tempo até voltar novamente para continuar a pregação. Porque eles queriam matar Jesus e Deus, né, obviamente, sempre livrando a Cristo da mão desses homens terríveis, né, líderes religiosos que instigava os seus subordinados a espionarem, a buscarem alguma coisa, orientando eles o que falar, colocando pegadinhas, né, cascas de banana para que se escorregar, criando armadilhas para que eles condenassem com a própria boca, para que eles pudessem então acionar o Império Romano com a sua força militar, a lei romana para punir Jesus Cristo e matá-lo. Era o tempo todo querendo matar Jesus Cristo. Por isso que ele diz, olha, não, vocês não amam. Ora, o que é que há no coração de vocês? O ódio, a vontade de matar. Qual é o pior tipo de ódio? Quando a pessoa está com muito ódio, tem vontade de tirar a vida do outro. Então o maior fruto do ódio é o homicídio. Então Cristo diz bem claro aí, olha, vocês, o pai de vocês, o pai do amor é Deus. O pai do ódio é o diabo. O pai do amor gera vida. O pai do ódio, Satanás, gera homicídio, gera morte. Então vocês não são filhos de Deus, não. Vocês estão procurando me matar? Qual foi o mal que eu fiz a vocês? Né? Cristo não tinha roubado eles. Cristo não tinha feito qualquer tipo de ameaça à posição deles, no sentido de assim, vamos pegar o povo, vamos destituir esse sacerdote, vamos matar tudinho e vamos criar novos sacerdotes, vamos tomar o sinédrio, vamos tomar o templo. Não tinha nenhum tipo de revolta. Cristo não era um político, não era um anarquista que ia criar uma revolta popular para tomar o poder pela força, não era nenhuma ameaça havia da parte de Jesus Cristo para com eles. Pelo contrário, quando ele vinha em Jerusalém, era alimentando o povo, era curando todo mundo, fazendo uma obra, né, que em muito ajudaria. A quantos leprosos Jesus não curou, que foi deixar o dinheiro lá no templo? Que ele mandou, inclusive, ó, o leproso, agora você apresenta o sacerdote, né? O sacerdote é quem Cristo chamou de hipócrita, raça de víbora, né? Cego. Ele foi lá deixar a moeda porque Cristo mandou. Como é que Cristo estava contra eles? Eles não entendiam isso. E Cristo, com muito amor, dizendo, olha, o pai de vocês é o diabo porque vocês têm um espírito de homicida. Ele é homicida, sabe por quê? Porque ele não ama a verdade. Se ele, Satanás, amasse a verdade, ele estava ouvindo a minha palavra. A palavra que o Pai me deu. Mas ele nunca se firmou porque ele não gosta da verdade. Ele só quer ser ele. Ele não quer ser subordinado a ninguém. Ele quer ser Deus. Ele quer ser o maior. Ele quer ter razão. Ele quer ser louvado. Ele quer ser adorado. Ele quer ser... né? Ele tem essa loucura na cabeça dele de querer ser melhor do que os outros. Então esse é o espírito do diabo. E esse é o espírito que faz com que o homem não ame, odeie e parta para o homicídio. Querer a morte do outro. Quando ele quer ser... tudo começa quando ele quer ser o melhor. Quando ele quer ser adorado. Então toda pessoa que quer atenção para ela, que é o principal, que ela quer tudo, que ela quer ser melhor do que o outro, que ela não é humilde, que tudo é ele, né? Quer ser... Cuidado, porque esse é o primeiro espírito que faz com que essa pessoa, né,
possa evoluir para o espírito, né, do ódio e do homicídio, né? Tudo porque não se firmou na verdade, e Cristo deixa bem claro. Olha o perigo de amar a mentira. É o ódio. Eu tenho certeza que você conhece, inclusive vamos falar aqui agora no âmbito muito mais restrito, né? Muito mais restrito. Isso é duro de falar, mas é uma verdade. No âmbito restrito. O âmbito religioso. A quantidade de crentes, né, que dizem servir a Deus são muitas. Mas se você disser em muitas dessas igrejas que eles estão errados, porque estão crendo errado sobre a pessoa de Deus e a pessoa de Cristo, essas pessoas se transformam, ficam com ódio, quer bater em você, quer perseguir, pede logo que exclua da igreja, né? Que exclua, e começam a denegrir a imagem das pessoas. É sempre assim. Né? Por quê? Por quê? Por causa estão apegados à mentira. A maior prova de que alguém está apegado com a mentira é justamente o ódio ao irmão, ao próximo. Porque mentira e ódio, homicídio estão ligados. Não tem como desassociar isso. O próprio Cristo diz aqui, ó. Ah, por que ele é homicida? Porque nunca se firmou na verdade. Porque nunca houve verdade nele. Quando ele abre a boca, só profere mentira. Ele fala do que lhe é próprio, ele fala daquilo que é... Ele está expondo para fora a essência do seu caráter, daquilo que é dele mesmo. Ele não permite que Deus habite nele, ele não permite, não se permite ouvir a verdade para que a verdade transforme ele. Ele nunca se permitiu. Então ele fala do que é dele, do que é próprio, é a essência dele. Ele coloca para fora aquilo que ele está cheio. A boca fala daquilo que o coração está cheio, né? Aí Cristo conclui aqui a fala dizendo, porque ele sempre foi mentiroso, o negócio dele é a mentira. E o pior ainda, ele não é só o mentiroso, ele é o autor original da mentira. Ele é o pai, tudo começou nele. Então, a mentira começou nele, a rejeição da verdade começou nele, o homicídio começou nele, ele, Satanás, é o maior responsável pela morte de todos. Ele é o pai, ele é o responsável. É por isso que no fim dos tempos, ele carregará justamente toda a nossa culpa sobre ele. Porque ele é o verdadeiro culpado. A culpa recairá sobre ele um dia. Cristo carregou a nossa culpa para expiar. Mas essa culpa tem que ir para o culpado em algum momento. Né? O culpado vai receber a sentença um dia. Cristo levou a nossa culpa como inocente para nos inocentar, expiando a nossa culpa. A nossa culpa que veio pelo engano. Quando eu, enganado pelo diabo, peco, aí nesse caso aí, o meu pecado pode ser expiado. Quando eu sou enganado pelo diabo e peco, aí depois eu sei que aquilo era pecado, eu não poderia ter feito aquilo, eu tomo conhecimento da verdade e continuo no pecado, mesmo sabendo que é pecado, o meu pecado já não pode ser expiado, eu agora escolho seguir Satanás, eu escolho servir a ele. Né? Então aí está o perigo. O perigo. Nós precisamos entender isso com clareza. A verdade tem que ser buscada antes de tudo, para que o amor se instale no meu coração. Se a mentira chegar primeiro, o pai da mentira chegar primeiro, o que vai se instalar é o homicídio, o ódio e a morte.